Vejam como o apóstolo Paulo continua então. Então, versículo 2 ainda, né? Para que eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Paulo refere-se a Jesus como sendo o mistério de Deus. E os irmãos já estão habituados, já estudamos várias vezes essa expressão mistério, essa palavrinha mistério, quando usada no Novo Testamento, ela tem um uso técnico muito específico. Hoje em dia, quando você fala de mistério no meio cristão, pode ser um monte de coisa, mas o uso técnico que os autores bíblicos fazem não permite esse entendimento. Quando o apóstolo Paulo fala que Jesus é um mistério, não é que Jesus é incompreensível, não é que Jesus tem partes obscuras, não é isso. O termo aqui diz que Jesus, o Cristo, a sua encarnação, o seu ministério, a sua obra, era algo que no passado estava oculto. É isso que o termo mistério significa, algo que estava oculto em outros tempos, mas que agora, nos dias do apóstolo Paulo, por ocasião da encarnação de Cristo, isso finalmente foi revelado. Isso finalmente foi manifesto no tempo e no espaço. E de fato, a encarnação de Jesus foi a revelação do próprio Deus. É um ato revelatório do próprio Deus. Deus se revela de várias formas. Deus se revela na criação, na sua revelação geral. Deus se revela na Escritura, a sua revelação específica. E na pessoa de Jesus, Deus também se revela, é o ápice, é o ponto alto da revelação de Jesus. E isso é um mistério, o apóstolo Paulo diz, porque antes não era assim. Antes Cristo não estava encarnado, antes Cristo não era homem ainda. Isso estava pré-anunciado no Antigo Testamento, mas não tinha se concretizado, se revelado na história. Mas agora isso já tinha acontecido. E de fato a encarnação é uma revelação do próprio Deus. Vejam o que o apóstolo Paulo diz aí no versículo 15 do capítulo 1, Colossenses 1,15. Este é a imagem, falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A palavra aqui é muito semelhante ao que nós temos no português do ícone. Jesus é o ícone, é a imagem, é algo visual do Deus invisível. No passado era impossível alguém ver a Deus. Agora, na encarnação, Deus é visto na pessoa de Jesus. Tanto que pela eternidade haverá alguém sentado no trono e nós olharemos para esse alguém assentado no trono e nós veremos alguém lá. Quem é essa pessoa? Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a revelação, algo visual do próprio Deus. Se os irmãos olharem João, capítulo 1, os irmãos verão também como a encarnação é um ato revelatório de Deus. João 1,14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbo aqui, uma referência a Cristo, um título aplicado a Cristo. O verbo se fez carne, encarnou-se, se fez homem e habitou entre nós, morou entre nós, andou entre nós, viveu entre nós, em carne e osso, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, o Filho revelando a glória do Pai. Se vocês olharem em Hebreus capítulo 1, os irmãos verão outra expressão dessa gloriosa autorrevelação de Deus na pessoa de Cristo. Hebreus capítulo 1. Hebreus 1:1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a exata expressão do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Cristo é o próprio Deus encarnado. Ele é a revelação exata de quem Deus é, porque Ele próprio é divino, Ele próprio é Deus. E quando nós olhamos, por exemplo, para João 14:9, percebemos nas palavras do próprio Jesus como, de fato, quem olha para Jesus, olha para o próprio Deus. João 14:9 diz assim: disse-lhe Jesus, João 14:9, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como me dizes, mostra-nos o Pai? Filipe, eu estou andando com vocês o tempo todo. Eu sou Deus, eu sou a revelação do próprio Deus. Você está me vendo, você vê o Pai. O caráter do Pai é o meu caráter. As ações do Pai são as minhas ações. Há um único propósito. Eu sou Deus. E vocês
ao me ver, você vê o Pai, nessa unidade da divindade, essa triunidade da divindade. Então, de fato, a encarnação foi uma revelação do próprio Deus. No passado, isso foi pré-anunciado e não tinha sido revelado ainda. Mas agora isso foi apresentado, isso foi revelado, isso foi manifesto. Isso é um mistério, que Paulo diz aqui. Por isso, Cristo é um mistério. Porque antes não era visto, mas agora foi manifesto nesses dias.